celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. A nossa irmã Josi já orou, né? E a gente realmente entende que somente o Espírito Santo para nos habilitar tanto a falar quanto a ouvir e principalmente entender o que Ele quer para nós. A nossa oração é realmente que o Espírito Santo de Deus mova os nossos corações nessa noite. Queridos, olha só que interessante. Nós estamos atravessando hoje, né, vivendo um momento que é muito bacana, que é uma época do ano que acontece de 4 em 4 anos, que eu gosto muito, eu gosto mais do que Copa do Mundo, que é as Olimpíadas. Esse período das Olimpíadas eu acho fantástico. E a Copa do Mundo eu gosto, mas o futebol é algo tão comum, não é algo tão parte do nosso dia a dia, que acaba, para mim, se tornando algo assim, banal. Mas as Olimpíadas não, nas Olimpíadas a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. São modalidades de esportes que não fazem parte do nosso dia a dia. Não é comum a gente ver algo desse tipo. E ainda mais interessante que eu acho da Olimpíada, que a grande maioria dos esportes, aqueles que são mais conceituados, são os que é disputado individualmente, não é uma ação coletiva. E apesar de ter os esportes de ação coletiva, mas o que se evidencia mais é os de individual, de disputa individual. E por que eu estou falando isso? Porque todo mundo aqui é brasileiro, correto? Todo mundo gosta do Brasil, certo? E aí, quem não vibrou e celebrou uma das medalhas que os nossos atletas brasileiros conquistou nessas Olimpíadas? Nós vibramos, eu vibrei. Nossa, principalmente as que são dos esportes menos prováveis, igual o surf, igual o skate. São esportes menos prováveis para a gente, mas nós celebramos, nós vibramos. E aí, quando eu olho para esse texto dos Salmos, eu fico pensando, até que ponto realmente eu sou cristão? Porque quando a gente chega nesses períodos de Copa do Mundo, de Olimpíadas, nós afloramos o nosso instinto patriota, de torcer e de vibrar por aqueles que estão representando o nosso país. E aí, quando nós somos cristãos, e nós estamos aqui representando o reino de Deus na terra, às vezes nós não afloramos da mesma forma. Às vezes a gente não celebra do mesmo jeito. A gente não empenha tanto vigor nessa conquista que nós temos, que não foi conquistada por nós, mas que nós já saboreamos e já aproveitamos devido ao sacrifício de Jesus Cristo. E nós celebramos as medalhas dos atletas menos favoráveis, porque não tem recurso, porque não tem investimento, porque não tem apoio. A gente olha e fala assim: uau, que maravilha! Olha só o esforço que esse atleta teve sem patrocínio, sem investimento, brigou durante 4 anos, se preparou, foi lá e conseguiu a medalha. E aí Jesus Cristo, Ele suportou tudo por nós, Ele aguentou tudo por nós, Ele sofreu tudo por nós, e às vezes a gente não celebra isso.
Às vezes nós ficamos aquém. Uma observação que eu tenho já feito isso, observado há algum tempo, porque a gente está no louvor, então a gente acaba automaticamente tendo uma visão totalmente diferenciada dos irmãos que estão sentados, né, ou em pé, ou nos vendo quando estamos no louvor. Às vezes, no momento de louvor, nós vemos algumas pessoas cantando, simplesmente, assim, com uma expressão no rosto, meio aquém daquilo que a gente está falando. E essa canção, a última cantada, ela foi intuitalmente solicitada para que a gente possa perceber o que a gente está falando quando nós estamos cantando. Porque, olha só que interessante, não estou dizendo que isso é uma regra, tá, irmãos? Isso que eu estou falando não é uma regra, mas é algo para se pensar e a gente começar a raciocinar melhor algumas situações. A gente já falou sobre a questão de celebrar, de comemorar, de vibrar as conquistas, porque celebrar, ela significa justamente um entusiasmo a mais, é uma alegria com entusiasmo. E aí, a gente vê, quando a gente vai no aniversário, nós estamos no aniversário, certo? E a gente canta parabéns, correto? O que a gente faz quando a gente canta parabéns? A gente se alegra, sim, mas, bate palma. Olha só, nós estamos num aniversário, cantando para alguém, celebrando a vida de alguém. Mas quando nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, adorando a Ele, nós não batemos palma. Bater palma, quer dizer, não bater palma é errado? Não. Não estou dizendo que é pecado não bater palma. E como eu disse, não é uma regra. Mas só que isso revela muito o que está dentro do nosso coração. O que nos motiva, o que nos impulsiona. Nós estamos ali celebrando o aniversário de uma pessoa e a gente está agradecendo, não é isso? A gente está ali com gratidão e a gente se alegra. A gente se alegra a ponto de quê? De bater palma, porque você está feliz, você está congratulando a pessoa que te convidou para participar daquele momento. Mas quando nós estamos no momento de adoração, no momento de cânticos, ou até mesmo fora do momento de cânticos, a gente não consegue externar dessa mesma maneira ao Deus Criador de todas as coisas. E isso é um caso a se pensar. Quando nós vemos o Salmo 100, ele é um hino de louvor universal. É um convite para todas as nações adorar o Senhor. E aí ele vem com uma sequência de ações, de como que se deve ser adorado. Este salmo, ele era usado frequentemente nas cerimônias de adoração a Deus no templo. Era um cântico que era usado pelo povo quando eles estavam adentrando os pátios do templo, como preparação para o culto que eles iam prestar a Deus. Ou seja, então o povo já entrava celebrando e já mostrando a intenção do coração do que eles estavam indo fazer naquele momento, naquele dia, no templo. Até mesmo porque pode ser, não sei, talvez, porque para nós, hoje, estar no templo é algo comum. Já pararam para pensar que estar no templo aqui para a gente hoje é algo comum? Já é algo que está sacramentado no nosso ordinário. É algo que já faz parte da nossa rotina. E semanalmente, no mínimo, nós estamos aqui 3 vezes por semana. Talvez, pode ser, não sei, isso é um dos motivos para não nos fazer se alegrar como o povo se alegrava quando a gente lê esse salmo, de achar que isso é um momento comum.
já é parte do nosso dia estar aqui. E aí a gente vê que esse salmo, com apenas 5 versículos, ele revela uma forte expressão de fé e adoração. Quando a gente lê esses 5 versículos, nos faz lembrar que Deus é o nosso Criador, que Ele é o nosso pastor, e as suas misericórdias, elas são eternas. 5 versículos dizem tudo isso, uma expressão de fé, de adoração, revelação da bondade de Deus, do cuidado de Deus e da misericórdia dele, que é eterna como o próprio Deus. O Salmo 100, ele nos chama, né, a uma vida de adoração, e essa adoração, ela precisa ser uma adoração alegre, uma adoração de serviço dedicado, carregado de uma gratidão contínua. Era isso que a gente vê. Quando a gente lê esse salmo, a gente tira alguns ensinos que eles precisam ser avivados no nosso coração. No verso 1 e 2, quando a gente lê: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. É um convite à adoração. E aí, quando a gente olha esse convite, né, eu achei massa, foi que dia? Eu não lembro que dia, acho que foi domingo, um comentário que a Brenda fez, que eu achei muito interessante. E aí eu lembrei da Brenda quando eu estava estudando esse texto. A gente foi escolher algum negócio de música, lembra? De música. Aí eu falei assim, vamos cantar tal música. Eu falei assim, essa música ela é bem perspectiva. Né? Assim, essa música é bem perspectiva, pela questão do intuito do perspectiva. De qual é a mensagem principal do perspectiva, os irmãos lembram? Para que todos os povos o adorem. Aí ela brincou, essa música é bem perspectiva. Esse salmo ele é bem perspectivo, porque aqui já no começo do verso nós vemos que a adoração ela é universal. Ele chama a todas as terras. Aí então quer dizer todas as nações, todas as etnias, todos os povos, todas as línguas, todos os tipos adorem ao Senhor. No livro de Salmos mesmo, alguns versos antes, no Salmo 95, 1 e 2, nós vemos o salmista dizendo: vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. E aí o próprio Salmo diz que devemos celebrar com júbilo ao Senhor. Isso quer dizer então que deve ser feito com uma alegria extrema. Acho que eu falei que celebrar era com alegria extrema, né, no início, né? Acho que foi isso, né? Mas não, celebrar quer dizer realmente exaltar alguém. Júbilo que é alegria extrema. Então desculpa aí, baixa a borrachinha lá na mente, e aí agora presta atenção aqui agora. Alegria extrema é júbilo, júbilo é alegria extrema. E isso deve ser refletido de gratidão sincera a Deus. Você está entendendo o que eu comecei fazendo aquela pressão emocional de poder trazer ao raciocínio do porquê que a gente cantar e porquê que a gente celebrar a Deus e porquê que algumas das nossas ações são refletidas da maneira que são refletidas? Porque às vezes, irmãos, está faltando um pouco de gratidão sincera a Deus no nosso louvor. Porque olha só, eu estou indo pelo sentido e o significado das palavras. Celebrar é algo, vivenciar, é exaltar, é reverenciar, é agradar-se junto. Júbilo é alegria extrema. Ou seja, devemos nos ajuntar e celebrar com uma alegria extrema ao Senhor. E aí a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver com o coração grato a Deus, não é? Ou eu estou equivocado? Porque eu posso estar equivocado, eu não sou o senhor da razão. Eu costumava brincar, né, com o presbítero Marcos, ele costumava brincar, né, quando a gente estava lá na empresa fazendo algumas coisas, aí havia algumas divergências de opiniões, né, aí ele costumava brincar: não, a verdade não está em você e a verdade não está em mim, a verdade está entre nós aqui, a gente precisa enxergar ela.
Eu não sou o Senhor da verdade. Mas, se nós observarmos o que a palavra nos diz, nos leva a refletir algumas coisas. E aí, aquilo que às vezes não parece verdade, começa a se tornar mais límpido, não é? Eu tive que botar o óculos aqui, porque toda vez que eu esqueço o óculos que eu venho, eu embaralho as palavras aqui. Então, eu tive que botar o óculos para me poder conseguir enxergar melhor. E, de repente, a gente precisa dessas catucadas para a gente poder refletir melhor. Parar para pensar. O que tem nos atrapalhado a se alegrar no Senhor? Quando a gente vai para o livro de Filipenses, no capítulo 4, verso 4, o que está escrito lá? Os irmãos, alguém lembra? Tia Cidinha, eu sabia que a senhora ia falar isso, porque é um versículo que a senhora sempre cita para a gente. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso quer dizer se alegrar em todo o tempo. E às vezes, a falta de se alegrar tem atrapalhado a gente ser grato a Deus. Servir ao Senhor, ele deve ser um ato de adoração, não apenas nos momentos de cânticos, mas em todos os momentos da nossa vida. Como é que a gente, então, adora ao Senhor? Cumprindo toda a ética cristã, todo o princípio cristão e tudo aquilo que a palavra de Deus reflete ou nos mostra para que nós precisamos cumprir. Esses dias a gente está falando na sala de casais, né, sobre a questão de intolerância. E como é difícil ser tolerante para algumas coisas. E não é fácil. Não é simples, mas a Bíblia manda a gente ser tolerante, sabia? E aí, quer dizer então que eu vou ser uma pessoa boba, uma pessoa que vai ser motivo de chacota, que eu vou ter que engolir sapo, que eu vou ter que fazer isso tudo? Não, você não vai ser uma pessoa boba, você não vai ser uma pessoa chacota, você não vai ser uma pessoa que engole sapo, você vai ser um cristão que serve a Deus. Porque esses pronomes, esses adjetivos, são nos dados pelo mundo. Quem nos chama de trouxa é o mundo. Quem nos chama de bobo é o mundo. Sabe o que a palavra de Deus nos diz que nós somos quando nós cumprimos isso? Discípulos de Jesus. E essas coisas têm nos tirado a alegria de servir a Deus com gratidão, porque a gente deixa de adorar a Deus a todo momento, que a gente deixa escapar uma oportunidade de mostrar a graça e a misericórdia de Deus, que é a mesma que nós recebemos. Porque nós somos abençoados para poder abençoar. E Deus cuida de nós, nos protege para isso. Para que a partir do momento em que a gente transparece essas bênçãos de Deus, promove essas bênçãos na vida de alguém, Deus é glorificado através da nossa vida. E aí quando a gente perde essa noção, eu vou usar essa palavra, né, como eu sempre costumo dizer, né, talvez não é no sentido exato dela, mas para melhor expressar. Nós esquecemos de quem é Deus e do que Deus está fazendo para a gente. Você quer ver como é que é fácil a gente esquecer a Deus e esquecer do que Ele está fazendo para a gente? Acho que eu já usei isso uma vez. Você dormiu ontem. Você dormiu ontem. Você acordou hoje. Você agradeceu a Deus que você acordou? Aí, você foi, lavou seu rosto e tinha um café para você tomar. Você agradeceu a Deus porque você tinha um café para você tomar? E aí você saiu de casa e foi para o seu serviço. No nosso caso, igual Miqueias, eu, William Douglas. Não, o William não pega a BR, não. Mas o William vai pelo centro. Mas eu e Miqueias, a gente pega a BR ali, atravessa a BR e vai para lá. Né? Você agradeceu a Deus porque você saiu da sua casa e chegou no seu ambiente de serviço tranquilo?
E aí você agradeceu a Deus porque você tem o serviço, que você chegou tranquilo? É as pequenas coisas, meus irmãos. É as pequenas coisas. E sabe como é que você agradece a Deus pelo serviço? Não é o fato de você chegar e falar bem assim: Senhor, obrigado pelo serviço que o Senhor me deu. Não é dessa forma que eu estou falando que você vai agir de gratidão. É você tolerar todos os intempéries que acontecer naquele dia. E você fazer o seu melhor com um sorriso estampado no rosto. Isso é adoração. Sem murmuração, sem reclamar. No nosso caso, vou usar o meu caso e o de Miqueias, porque o presbítero Miqueias está presente, a gente desfruta do mesmo ambiente, sem levar em consideração aqueles fornecedores mala que atrasam a nossa vida quando não dá retorno quando a gente pede. Ou aquele cliente que fica lá o tempo inteiro, não entende o seu tempo, que você precisa terminar algo para depois dar uma atenção a ele, e ele fica ligando, te mandando mensagem o tempo inteiro querendo o retorno dele. Ou aquele funcionário, seu colega de trabalho, que não entende que você está com muitas coisas para fazer, e ele fica ali às vezes falando no seu ouvido, te tirando do sério. Mas você passar por tudo isso, fazer o seu melhor, honrar a Deus e fazer isso com um sorriso nos lábios, isso é adoração. Porque você não está fazendo para Ele, você não está fazendo para o seu patrão, você não está fazendo para o seu fornecedor, para o seu cliente, você está fazendo para Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque quando a gente é chamado aí, os homens, né, os fortões, quando a gente fala de fortão, a gente pensa no trator, né? Nós temos um tratorzão aqui chamado Luiz, que o homem é força bruta. E aí, quando a gente é chamado para alguma coisa, a gente vai para lá com um sorrisão estampado no rosto, porque eu estou ajudando o presbítero Miqueias a fazer a mudança, porque eu estou ajudando lá na obra do presbítero Clóvis, porque eu ajudei fulano a carregar tal coisa, porque eu ajudei fulano a fazer tal coisa, e a gente faz isso com alegria para o nosso próximo, não é? Porque a gente está servindo o nosso irmão, e quando a gente vive a nossa vida com alegria, fazendo o nosso melhor, nós estamos agradando a Deus, porque estamos fazendo para Deus. Não é isso que a Bíblia nos instrui? E é isso que atrapalha a gente entender o celebrar com júbilo. Porque apesar que eu falei da questão das palmas, né, que é uma das expressões corporais que a gente tem, uma das formas de expressões corporais para poder demonstrar a nossa alegria, o nosso júbilo, mas o júbilo também é servir em outras áreas da nossa vida, e aí celebrar com júbilo nessas situações se tornam difíceis, mas são necessárias, fazem parte do convite à adoração de Deus, no Salmo 100. Quando a gente vai mais adiante, no verso 3, nós lemos, né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha só que maravilha, um reconhecimento de quem Deus é uma declaração de quem Deus é para nós, é um reconhecimento da soberania e da criação de Deus, de todas as coisas que foram criadas por Ele. Deus é o Criador e nós somos as suas criaturas. Deus nos fez, por isso nós somos dele. Ele que nos criou, Ele que nos formou. Aí então já começa uma percepção nossa de quem é Deus. Ele é o nosso Criador. Mas não somente isso, ele vem dizendo que nós somos o povo de Deus. E mais uma vez, por ser povo de Deus, nós pertencemos a Ele. E somos cuidados por Ele o tempo inteiro. Nós somos cuidados como um rebanho. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. O que diz Salmos 23? Somos rebanho do pastor. E o pastor, ele sabe o que suas ovelhas precisam. Ele cuida de nós o tempo todo. Nós somos dele. Em Isaías, capítulo 40, verso 11, diz: como pastor, apacentará o seu rebanho,
entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e os que amamentam ele guiará mansamente. Ou seja, ele cuida desde o mais novo até o mais velho, desde o que tem condição até o que não tem condição. Ele cuida de todos, porque o bom pastor sabe do que a sua ovelha precisa, e ele cuida com toda atenção e carinho. Não é isso que nós lemos no Salmo 23? Que ele guia mansamente pelas águas tranquilas, faz repousar em pastos verdejantes, ele nos guia durante os caminhos tortuosos, e mesmo quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, ele está conosco, nos guiando e protegendo. Não é isso que ele faz por nós? É um reconhecimento de quem Deus é. E quando a gente tem plena aceitação desse conceito de que nós somos de Deus, e o entendimento de quem Deus é, a nossa submissão e dependência a Ele se torna natural, se torna totalmente voluntária, é algo automático, não é algo impensável. A gente simplesmente confia, a gente simplesmente obedece, e a gente simplesmente não questiona. Submissão e dependência. E ter isso aflorado no nosso coração é necessário para que nós entendamos o que é celebrar com júbilo, para que a gente possa aceitar esse convite, porque esse convite de celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, não é simplesmente venha à Igreja Presbiteriana de Nova Brasília participar da conferência missionária, venha na Igreja Presbiteriana de Nova Brasília participar do culto da noite. Não é momento, é vida, é continuidade, é persistência nesse estado de espírito. E a falta de submissão e dependência a Deus nos impede de ter esse reconhecimento, porque quando a gente não é submisso, e quando a gente não vive na dependência de Deus, acontece 2 erros gigantescos na nossa vida. Uma, desobediência, porque a gente não cumpre o mandado, a ordem de Deus, o mandado de Deus, a orientação do que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Segundo, achar que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, achar que é por mérito. Eu sou inteligente, eu sei fazer, eu sou forte, eu tenho recurso, então vai dar certo. Não é desse jeito que funcionam as coisas. Lembra que a gente falou da questão das Olimpíadas? Eu não tenho noção de quantos atletas participaram por categoria, mas vamos chutar, tá bom? Vamos chutar. Igual hoje, né, eu estava acompanhando a canoagem. Teve 4 baterias, cada bateria tinha 6 atletas, então dá 6, 12, 24. 24 atletas, correto? 24 atletas que se dedicaram 4 anos para participar dessa bateria da canoagem, certo? Passaram 4 anos esforçando, treinando, juntaram recurso, conseguiram lá, correr atrás e tudo, deram o melhor de si. Não é isso que a gente escuta os atletas falando? Dei o meu melhor. Quantos levam medalha? 3. De 24, 21 deram o seu melhor, investiram 4 anos da sua vida, tempo e recurso financeiro, e não conseguiram nada. Conseguiram uma colocação, 4º, 5º, e aí vindo. Mas a sonhada medalha não foi conquistada. Está vendo que não é mérito? Não é mérito. Não há mérito. É pela graça. É pela misericórdia de Deus. E aí, quando a gente não tem o entendimento da submissão e da dependência de Deus, a gente cai no mérito. E aí a gente acaba entrando em demérito.
Porque quem não tem mérito, tem demérito. Isso se torna um fardo para a gente. E aí agora olha só que interessante, olha como é que as coisas vão se ligando. Às vezes a gente não consegue celebrar com júbilo como deveríamos, porque já se tornou parte de uma rotina, já é comum para a gente estar aqui. E aí o fardo vai tirando da gente a alegria. A falta de gratidão nos tira a alegria, nos mina a energia. A murmuração, ela é uma doença, que eu falo bem assim, que o câncer é uma doença que bate e mata o corpo. Para mim, a murmuração, a ingratidão, é uma doença que bate e mata a alma, porque te tira a alegria, te tira a vontade, te tira a inspiração, te tira a motivação, porque vai minando, aos poucos, vai indo, vai sugando. E aí, pensando dessa forma, a gente entra no verso 4, que o verso 4, ele vem dizendo a seguinte coisa: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Ação de graça e louvor são duas coisas que tem que andar casada. E aí, quem não tem coração grato, como que age com ações de graça? A adoração a Deus, ela deve ser acompanhada de gratidão. A adoração a Deus, ela precisa estar carregada de gratidão, porque é a expressão daquilo que nós estamos sentindo no nosso coração. Não é isso que a gente, quando a gente está cantando parabéns para você, dessa data querida, a gente brinca, a gente bate palma, e a gente grita, e a gente celebra, a gente faz bagunça, não é? Eu sou um que faz muita bagunça no parabéns. A gente se exalta, porque a gente está alegre. A gente está ali esboçando a nossa gratidão em poder participar daquele momento. E quando a gente entra na presença do Senhor, a gente está no mínimo igual. Eu estava parando para pensar, estava estudando isso aqui, e olhando, pensando assim, rapaz, eu tinha que entrar na igreja, no mínimo, igual a todo aniversário que eu entro. Tinha que chegar aqui na igreja, no mínimo, igual a todo aniversário, quando a gente vai participar, meus irmãos. Porque aqui é o lugar onde, olha só, irmãos, aqui é o lugar separado para louvar e adorar a Deus. Aqui é o lugar que nós escolhemos para poder prestar adoração a Deus. E aqui é o lugar que às vezes que a gente está menos fazendo isso, porque a gente entra, senta, ouve, lê algumas coisas, canta algumas coisas que às vezes a gente nem sabe o que a gente está cantando. E quando eu falo assim, nem sabe, porque a gente não se deu ao nosso psique entender a gravidade ou a importância das letras que nós estamos cantando, e simplesmente entramos e saindo. Pastor Natanael? Sim.
nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Sabe por quê? Olha só. Eu tenho que adiantar porque eu estou olhando o relógio ali. Quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente olha a palavra de Deus, deixa eu fazer abrir um ápice aqui, tá? Não estou defendendo, não estou querendo fazer apologia, nem defender neopentecostalismo, essas coisas não, tá, irmãos? Não estou. Eu quero só que os irmãos se atentam aos fatos bíblicos. O que aconteceu com Miriam depois que eles atravessaram o rio, o mar vermelho? Ela dançou, ela pulou, ela celebrou a Deus. Sabe o que era aquilo? A alegria, a expressão corporal, verbal, da experiência vivida com Deus naquele momento. Irmãos, um mar se abriu na frente daquele povo, eles passaram no meio do mar, com barreiras de água. Isso aí agora é os que as historinhas nos contam quando era criança, né? Aqueles paredão de água dos lados, mas também se o mar abriu, né? Então não teria outra representação, né? Mas com o mar aberto, meus irmãos, eles passaram de pé seco. E aí, como se não bastasse isso, a providência de Deus, de na hora certa fechar o mar e engolir todo o exército do faraó, para que o povo de Deus não fosse pego. Quando você ganha um presente, você faz o quê? Você não celebra, gente. Você não pula, você não grita, tem coisa igual. Eu imagino, eu não sei, né? Porque eu não estava lá. Mas eu imagino a alegria de Natanael, Brenda e Délia com Natan quando chegou lá a questão que passou na nota do mestrado, né, Natan? Quando foi no mestrado. Ué, gente, acredito que teve muito abraço e jogou para um lado, e deve ter até chorado, não sei, né? Mas teve uma festa lá, não teve? Você está vendo como é que é a falta, quando eu falei ali atrás, que o verso, que eu já esqueci, que o verso 3 é um reconhecimento de quem Deus é. O verso 3 ele fala, ele é um reconhecimento de quem Deus é, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que fez todas as coisas. Quando a gente faz isso, a gente esquece que Deus é o Criador e nós somos a criatura. Nós celebramos a criatura, mas não celebramos o Criador. Isso é negar o convite, esse convite à adoração, que nós recebemos no livro, no Salmo 100. Não é uma regra, não é uma verdade absoluta que eu estou querendo dizer, que o que eu penso, que o que eu estou falando é o certo, mas é algo que nós precisamos pensar e refletir sobre como nós estamos vivendo. E aí o que o pastor Natanael falou é algo muito, muito sério. Os irmãos querem ver uma questão? Não muito tempo atrás, e aí eu vou abrir um parênteses, não estou dizendo que isso é a causa, tá, irmãos? Não estou dizendo que isso é a causa, feche parênteses. Nós estamos em 2024, eu casei em 2016, né? Eu entrei na igreja em 2006, então foi assim, 2012, não acho, aí Miquel vai fazer assim ou não? A gente estava cortando na alta aqui com a mocidade. 2012 mesmo, né, Mico? Acho que era, né? Entre essas datas aí. Era um período que a gente tinha um povo mais animado. Não estou falando nada contra as pessoas mais velhas, tá bom? Na verdade, isso é um puxão de orelhas para os mais novos. Porque se a gente for, com todo respeito, hoje, está vendo, às vezes eu tenho que fazer cada referência, né? Se a gente for, já sei qual que eu vou mudar a referência. Se a gente for olhar essa questão, os jovens de hoje estão vivendo a música do Chaves. Você lembra o que a música do Chaves fala? Se você é jovem ainda, amanhã velho será, a menos no coração que vive a juventude
que nunca morrerá. E aí a letra fala que existem velhos, existem jovens de 30 e poucos anos, mas existem velhos de apenas 16. Que não importa a idade, não importa o seu estado físico, o que importa é o que está dentro do seu coração. E aí a gente perde essa questão de dar ação de graças. Quer ver que interessante? Sabe uma coisa que tinha muito forte aqui também, há alguns tempos atrás, na nossa igreja? Aí a tia Marlene vai lembrar melhor do que a gente, porque ela que cuidava da nossa agenda, né? Culto no lar, dia de terça-feira. Era toda terça-feira, tinha algum culto de ação de graça. Tinha alguém abrindo a porta. Não, eu quero a igreja aqui porque a gente vai agradecer a Deus por tal bênção e a igreja tem que estar junto, porque nós somos família. Mas é algo que se extinguiu. E aqui o Salmo fala que a gente tem que vir com ações de graça, com louvor. Aí, quando eu fico olhando essas questões, e aí eu bato muito em mim mesmo, quando eu fico pensando em algumas coisas, né? Que eu vou usar a frase que eu usei na sala de casais na última lição, né? Eu não entendo, mas eu entendo. Mas é que eu não entendo fisicamente o porquê disso, quando a gente olha a palavra de Deus, quando a gente olha essas questões, mas eu entendo espiritualmente, com os olhos da fé, que isso ainda é reflexo do Gênesis 3 na nossa vida, o reflexo da queda, do pecado, que ainda está entrunhado na gente, que a gente ainda é refém dessa situação. E aí, louvar o nome de Deus, meus irmãos, é reconhecer a santidade dEle e glorificar Ele. Quando a gente se dá ao capricho, vamos usar essa palavra, né, de abrir a nossa boca para louvar a Deus, expressar a nossa adoração, é reconhecer quem Ele é. Filipenses, lá no capítulo 2, versos 9, vai dizer: pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É tudo para a glória de Deus. Deus reconheceu o nome de Jesus. Deus colocou o nome de Jesus sobre todos os nomes. Deus deu autoridade a Jesus para todas as coisas, para que através do nosso louvor e adoração ao nome de Jesus, Deus fosse glorificado. E aí, o Salmo 100 convida a eu, e a tu, e a ele, e a nós, celebrar com júbilo, exaltar com alegria contínua, com cânticos espirituais, com louvores, com ações, com palavras, com tudo. E aí a gente olha para isso e nem leva em consideração o verso 5. Porque, sabe por que isso tudo acontece com a gente? Por que a gente é guardado, protegido, sustentado? E mesmo a gente sendo miserável do jeito que a gente é, falhos como nós somos, infiéis, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, vamos refazer a frase. Meus irmãos, graças a Deus pela misericórdia dEle. Por quê? Se eu tenho costume, né, acho massa a referência que o pastor Everson faz. Pastor, vou usá-la aqui, tá bom? Que eu acredito que ele está vendo a gente lá na transmissão. Se eu ganho um presente, sempre vejo o pastor falando, um dia eu vou falar. Se eu ganho um presente,
automaticamente eu me sinto intimado a retribuir essa pessoa, no mínimo, num presente que simboliza a mesma importância do que eu recebi. Não é? Por isso que eu não gosto de dar presente, eu não gosto de receber presente de aniversário. Porque às vezes o pessoal me bota em cada situação, então eu prefiro não... Não, mentira, eu gosto de dar presente sim, pode dar. Inclusive, dia 8 de setembro está chegando, anota aí na sua agenda. Mas geralmente, quando a gente vai dar um presente para alguém, a gente lembra, poxa, essa pessoa me deu tal coisa, e fez assim, assado e tal, poxa, tem um valor considerável, então a gente acaba dando da mesma forma, né? Inclusive, abri um parênteses, eu não dou presente por valor, tá? Eu dou presente quando eu olho para a cara da pessoa, eu falo assim, eu tenho certeza que essa pessoa vai lembrar de mim por causa disso aqui. Eu dou um presente para a pessoa olhar para o presente e lembrar de mim toda vez, tá? Então fica a dica. Se Deus fosse retribuir a sua fidelidade, sua misericórdia, da mesma forma do que nós presenteamos a Ele com o nosso louvor e adoração, o que a gente ia receber? Assim, vamos ser bem curto e direto, porque o tempo está correndo, o relógio está contra mim, está me sabotando. Olhei ali agora, era um horário, agora parece que tem 15 minutos a mais do horário que eu olhei, e só tem 1 minuto que eu olhei para ele. Se Deus fosse retribuir a sua graça, a sua misericórdia, na mesma proporção do louvor e adoração que a gente presta a Ele, o que a gente ia receber? Se a fidelidade de Deus fosse medida de acordo com a nossa fidelidade que nós prestamos a Ele, o que nós íamos receber? Porque a bondade de Deus, ela é eterna, porque Deus é imutável, Deus, Ele não muda, Ele não tem variáveis, Deus, Ele simplesmente é e acabou, Ele não se veio formar até chegar a esse ponto, e desse ponto Ele se tornará isso, não, Deus é e acabou, Ele é imutável, não tem variável, e aí, a bondade e a misericórdia dele está da mesma forma. A fidelidade dele não tem fim. E é de geração em geração. Quando a gente olha desde o Gênesis, quando teve o pecado, que Deus agiu de graça e misericórdia com Adão e Eva, nós vemos a graça, a bondade de Deus sendo revelada em todos os capítulos da Bíblia, até chegar a Apocalipse. Até passar da Bíblia e chegar nos nossos dias, nas nossas gerações passadas, e aí a gente já consegue imaginar como serão as gerações futuras, porque nós acreditamos na misericórdia e fidelidade de Deus, que não tem fim, ou não? Porque quando a gente entende tudo isso, meus irmãos, isso nos dá uma segurança e confiança de que a promessa de Deus nunca será quebrada, nunca será violada, nunca será mudada, porque Deus é imutável. E aí, se nós vivemos conforme a palavra dele nos diz, nós vamos receber tudo quanto está escrito aqui. Mas às vezes a gente não recebe, a gente não ganha, porque a gente não está vivendo a palavra. Ou às vezes a gente não está recebendo, não está alcançando, porque estamos vivendo a palavra. É uma coisa meio louca isso, né? Não estou ganhando, não estou recebendo, porque não estou vivendo a palavra. Ou, na verdade, eu não estou ganhando e não estou recebendo, porque eu estou vivendo a palavra. Isso tudo, queridos, vai de encontro de como estamos vivendo a nossa vida. Porque eu acho muito bacana o livro de Daniel, porque estudando o livro de Daniel, aquela vez que o pastor, né, nós tivemos os estudos aqui nas quartas-feiras, eu entendi, né, que a nossa oração, na verdade, não é que Deus atende o desejo do meu coração, a oração que eu falo. Na verdade, que quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu oro de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais íntimo eu estou de Deus, que era o caso de Daniel, a intimidade de Daniel, o tempo de oração, de dedicação de Daniel, fazia com que o coração de Daniel se voltasse inteiramente às vontades de Deus. Então, tudo quanto Daniel desejava, era aquilo que o Espírito Santo de Deus já falava no coração de Daniel, já botava no coração de Daniel. Não é isso que o Salmo fala? Que antes mesmo da gente falar qualquer coisa, Deus já conhece todas as palavras? Que antes de vir no lábio, tu sabes de todas elas? Então, quanto mais intimidade a gente tem com Deus,
mais a gente ora de acordo com a vontade de Deus. Então não é porque a minha oração mudou a vontade de Deus, é porque a minha intimidade mudou o meu coração em relação à vontade de Deus. Isso nos dá segurança. Todavia, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,7. A promessa de Deus não vai deixar de se cumprir. Ela vai acontecer da mesma forma. E aí, quando a gente olha para esses 5 versos, a gente pode concluir que o Salmo 100, ele é um salmo hoje, para a gente ler, para nos lembrar, para nos trazer à memória a importância da adoração e gratidão a Deus. Reconhecer a bondade de Deus e a fidelidade dele sobre nossas vidas. Porque, irmãos, não há, né? Eu esqueci a palavra que dá, não é junção, né? Mas não há como estar junto, viver, estar no mesmo local, trevas e luz, não é? Como é que é, Nina? Comunhão, obrigado. Não há comunhão entre trevas e luz, não bate, correto? Não há comunhão com calor e frio, correto? Não há comunhão com seco, terra seca e água, não é? O seco e o molhado, não tem. Então, meus irmãos, não tem comunhão com gratidão e murmuração, não tem, não rola, são opostos, são diferentes. E aí, toda vez que eu abro espaço para murmurar, é um tempo que eu deixo de agradecer a Deus. Ah, Rafael, é exagero. Não é, e eu posso provar. Quer ver? Estava calor, não é? Estava um calorzinho e ainda está meio calor ainda. Só que chegou a frente fria. Aí alguns já chegaram e começavam assim, já chegou o frio. Eu detesto esse tempo do frio. Mas há uns 2 dias atrás do tempo frio, estava reclamando de um calor que não estava dando para poder fazer as coisas direito dentro de casa. Então, ou seja, você perdeu uma boa oportunidade de agradecer a Deus. Fala assim, Senhor, que bom que chegou esse tempo agora que deu um alívio para a gente, né? Ou senão a chuva. Reclama da poeira. Está uma poeirada danada na casa, poeirada na rua, o carro fica na garagem todo empoeirado, com essa poeira, esses ventos e tal, aí chove. Nossa, mãe, lá vem a chuva, aí agora, não dá para sair de casa, é lama, é não sei o quê. Você perdeu a boa oportunidade de agradecer a Deus, porque você chegou e falou assim, não estou aguentando essa poeira. Aí Deus manda a chuva para poder diminuir a poeira, e você reclama da chuva. Entendeu que não é exagero? Às vezes o nosso coração quer tanta coisa supérflua que a gente não consegue se agraciar do Senhor nas coisas. A gente esquece do Salmo 37, eu sempre confundo, 34:7 ou 37:4. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente não se agrada do Senhor nas coisas que Ele faz. A gente gasta mais tempo reclamando do que não tem, do que agradecendo pelo que tem. E aí perde o sentido da vida de gratidão. Perde o sentido da vida de reconhecer a fidelidade de Deus. Perde o sentido de conseguir enxergar a bondade de Deus nas pequenas coisas, nas poucas coisas. Quando nós colocamos esses ensinamentos em prática, em nossas vidas, somos transformados e podemos viver de maneira que glorifique a Deus em todas as coisas. É parar de reclamar, queridos. É dar mais graças a Deus e agradecer mais a Deus pelas coisas. E aí, pensando nisso, eu gostaria de deixar alguns pontos de aplicação para que os irmãos pudessem meditar sobre isso. Primeiro,
Cultive uma atitude de adoração e gratidão em todas as áreas de sua vida, reconhecendo a presença de Deus em cada momento. Reclame menos, agradece mais. Viva uma entrega total a Deus. Aceite a sua soberania e cuidado em todas as circunstâncias da vida. Independente do momento da nossa vida que a gente esteja passando, Deus está cuidando de todas as coisas. Não precisa ficar com medo. Eu sei que é difícil. Não estou falando que é fácil não, tá, irmãos? Eu sei que é difícil. Mas se entrega a Deus, sem reserva. Ele está cuidando das coisas. Pratique gratidão diária. De que forma? Expressando louvores, cantando cânticos, fazendo ações de graça, agradecendo a Deus realmente pela sua bondade e misericórdia, pela sua fidelidade, as bênçãos. Procure enxergar mais as bênçãos que Deus te dá no dia. Você vai ver que são muito mais bênçãos, ou seja, corrigindo, vão ser muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Para observar, vão ser muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Confie na bondade de Deus e na fidelidade dele, especialmente em tempos difíceis, sabendo que ele é constante e imutável. Como diz o verso 5: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A pergunta é: vamos celebrar a Deus? Vamos cantar com júbilo a Deus? Vamos expressar o nosso reconhecimento de quem Ele é, do que Ele é e o que Ele faz para nós, confiando plenamente nele e agindo com ações de graça? O cântico, o cântico diz, entrai pelas portas. Eu gostaria de dizer para os irmãos nessa noite o seguinte: saiam por essas portas, celebrando com júbilo ao Senhor, para que todos os moradores da terra glorifiquem ao Senhor através das nossas ações de graça. Vamos orar?